Olá pessoal, hoje mais um episódio da nossa playlist Ciência Espiritual. E o assunto é a primeira vez que eu trato ele de um modo mais aprofundado, a Cabala. Então vamos falar das suas várias fases, né? Mistorim, Cabala e Neo-Cabala. Vamos conferir? Para aqueles que não sabem, eu fui professor de Cabala e de hebraico bíblico e cabalístico por muitos anos. E atualmente não tenho mais dado aulas nessa área, mas conheço bastante o assunto. Escrevi livros sobre isso, inclusive. Eu tenho feito aqui uma série de vídeos sobre os 9 livros que eu escrevi até agora. Já fiz de 5, né, até aqui. Faltam 4 livros, que na verdade são 2 livros sobre línguas sagradas. Os 2 volumes do curso de Cabala com noções de hebraico e aramaico e os 2 volumes do curso de sânscrito. Hoje nós vamos falar um pouco do que tem nos 2 volumes do curso de Cabala com noções de hebraico e aramaico. Óbvio que eu não posso tratar de todas as nuances da língua hebraica que aparecem nesses 2 volumes, porque é um curso, mas existem várias partes nesses 2 livros que são ensinamentos sobre a Cabala, partes históricas dela, e é um pouco disso que eu vou tratar nesse vídeo para matar a curiosidade de vocês sobre, afinal de contas, o que é Cabala. Então, esses 2 livros são o Curso de Cabala, com noções de hebraico e aramaico, volume 1, que eu publiquei numa versão digital em 2007, e o Curso de Cabala com noções de hebraico e aramaico, volume 2, que eu publiquei em 2008. A ideia original era que fossem 4 volumes, mas por enquanto apenas esses 2 estão disponíveis. E vocês podem pedir esses 2 volumes através do meu e-mail paystackle@gmail.com, e eu mando todos os detalhes para você sobre como adquirir não só estas 2 obras, como todas as 9 que eu tenho à disposição em arquivo digital, em e-book, em PDF. Mas por que eu dei este título, Mistorim, Cabala e Neo-Cabala? Porque, na verdade, essas 3 palavras elas acabam representando as 3 principais fases do desenvolvimento desta tradição, a tradição judaica chamada Cabala. A fase chamada Mistorim, que significa mistérios ou mística em hebraico, e é uma corruptela, digamos, uma greicização em hebraico da palavra mistérios, né? Ela é a fase anterior à Cabala medieval, que é a Cabala clássica em si, né? E representa tudo o que se considerava misterioso na Torá, na Bíblia, no Antigo Testamento, antes da Idade Média, né? Antes da Cabala medieval, que produziu o Sefer HaZohar, por exemplo. Aí temos a fase da Cabala, que é da Idade Média, né? Até um certo momento, digamos assim, né? Até praticamente os tempos atuais se mistura. E temos também a chamada Neo-Cabala, que tem vários grupos diferentes, mas elas são baseadas, né, nas ideias de Isaac Luria, dali em diante, né? E mais recentemente se misturou essa Neo-Cabala com coisas mais esotéricas e até com ufologia, né? No caso da Neo-Cabala de James Hurtak, que eu vou falar mais no final do vídeo. Então essas 3 fases aí vão ser importantes para a gente poder situar quando lê alguma coisa sobre Cabala e que tipo de texto nós temos nas mãos. Comecemos então pelo Mistorim, que é o misticismo da Torá, que é anterior à compilação dos textos do Zohar que inauguraram o cabalismo medieval. Então, para entender Mistorim, a gente precisa entender a função do misticismo hebraico e a chamada Massorá. No primeiro volume do meu curso de Cabala, eu falo um pouquinho sobre o que é essa Massorá, de onde vêm os massoretas, né?
E ali eu digo que a Massorá é o nome que se deu à coleção de instruções que tinham a função de preservar inalterada a disposição tradicional do texto hebraico, do texto bíblico em hebraico, né? Nas fontes antigas encontramos escrito de várias formas o vocábulo que a gente, né, lê como Massorá. Mas, de qualquer forma, ele tem a ver com essa interpretação, digamos assim, tradicional do texto. Claro que ela é uma interpretação discutida entre vários exegetas, né, ou especialistas chamados massoretas, mas é importante que é daí também que vem muito da mística hebraica. Essas interpretações foram gerando ideias místicas que depois, inclusive, culminam na Cabala medieval, que é uma compilação dessas ideias antes da própria Idade Média. Como eu digo ali no livro, o misticismo hebreu é uma visão humanista que percebe e transmite a mensagem e a inspiração do processo messiânico, que é um processo místico do povo judeu. Essa visão assenta as bases para a formação da personalidade do homem, tanto em sua relação com o Todo-Poderoso, como dos homens entre si. O chamado apego a Deus, ou dvekut, involucra o sentido ético como princípio básico e essencial do pensamento e da prática do misticismo hebreu. Essa liga divina se produz ao realizar o homem os chamados preceitos mosaicos, ou mitzvot, que são os mandamentos, os preceitos em si, né? E com disposição constante os dedica ao Eterno com toda reverência e candor. Uma conjunção com Deus que se enquadra nas prescrições religiosas e não tolera superstições, magias, nem ficções. Uma conformação moral íntegra que é consequência de uma intuição metafísica e não imposta somente pelas licitudes oficiais. Metafísica enquanto se ocupa da natureza da realidade e do significado da vida humana, mediante formulações que vão além do dedutível através dos dados empíricos. São especulações ultraterrenas que transcendem toda possível experiência humana sem ser obscurantista nem desestimar a verdade científica, que esse é um ponto importante, que é mais comum até na Neocabala. O misticismo hebreu é vivência dinâmica do ser, tanto em escala individual como na social, à procura da integração cósmica do homem na criação divina. Então é um processo que já vem assim há muito tempo, né? A vida profana, passageira, não serve para nada nesse misticismo hebreu, né? Decisivo é o sentido eterno e sagrado da vida, conforme o conceito de Rabbi Shimon Bar Yochai, que diz com efeito, o sentido das coisas e a alma das obras valem mais que os objetos em si dentro da sensibilidade mística. O segredo místico reside principalmente na sutil e reservada capacidade de meditação e retiro espiritual que imprime sua essência. Seu meio é absolutamente dissociado de todo fetichismo, simulação ou ocultismo. Tanto que os primeiros místicos judeus que deram origem então ao Mistorim e depois à Cabala eram contemplativos. Sua presença reitora ou corretora do destino humano não requer, por certo, um proselitismo massivo. As exigências extremadas de verdade e de consagração na ação permanente lhe impedem, por outra parte, de converter-se em corrente popular. Entretanto, a missão do misticismo acha seu apostolado e sua militância em cada geração. Supõe-se que seus ideais sejam próprios de uma elite puritana, de espírito seleto, pessoas de relevância, o homem verdadeiro. Mas não são eremitas nem espiritistas, apenas pessoas armadas de fé e devoção e dotadas de uma vida interior suprassensível, com visão direcionada ao serviço universal e impulsionados ao bem humano. Tudo isso como resultado da pureza de amor e solidariedade e do aprofundamento do estudo dos conhecimentos arcanos, distantes da frivolidade dos prazeres sensuais e da habituação mecanicista da vida. Isso constatou Rabi Akiva ao enunciar: ditosos os filhos de Israel que são purificados por e perante Deus. Então, homens assim existiram desde os tempos bíblicos, né? Se nós formos em Juízes capítulo 13, Isaías 10 e Jeremias 3, vamos observar isso. Depois do período profético, a germinação do misticismo foi gestada por intrépidos tzadikim, ou justos, que protagonizaram realidades em conciliação sobrenatural. Entre eles, o tanaíta Shimon Bar Yochai, o cabalista Rabbi Yitzhak Luria, o corifeu do Hassidismo, Rabbi Israel Baal Shem Tov.
Então, misticismo não é mistificação, é importante fazer essa diferença. O misticismo não admite sofismas nem tolera ficções. Sua imagem está desvinculada completamente dos indivíduos que se intitulam místicos, esotéricos e coisas semelhantes que vemos hoje aí, né? O verdadeiro místico não propagandeia sua condição interior, pois não é um vendilhão do templo e não pode colocar o seu coração, que é a sede da mais alta sabedoria divina, à venda em qualquer mercado moderno. E o próprio Jesus já criticou bastante isso naquele famoso episódio dos vendilhões do templo. Sua condição mística é sua própria emanação gloriosa, sem precisar de mais nada para ser o que é. A cosmovisão mística evidencia: tudo está regido por movimento, tudo está em trânsito. Fixo e absoluto só é quem criou a tudo e a tudo governa, no caso Deus, né? E o trabalho pensante do misticismo é perscrutar este mistério remoto e compenetrar-se em sua resolução até integrar-se divinamente para determinar um sentido elevado ao viver do ser mais privilegiado da criação, o homem. O misticismo indica as possibilidades de uma comunicação com o divino, dando prioridade à inspiração pura. Então, esse misticismo, que em hebraico é mistorim, é também denominado pela expressão Torah ha-hen, ou seja, a lei da ciência do mistério, sendo hen as iniciais de Chochma Nistarah, ou ciência do mistério. Aos entendidos nesta matéria se lhes chama entendidos em mistério. O misticismo propõe decifrar o complexo dos fenômenos dos atributos de Deus e da criação segundo os mistérios da Torá. A Torá, então, é o que corresponde para nós ao Antigo Testamento. Essa sabedoria esotérica, na qualidade de ciência fechada, se transmite aos homens intelectualmente preparados ou aptos para ela e que recebem adequadamente seu espírito. Por isso, essa disciplina se chamou também, posteriormente, Kabbalah, ou recepção, tradição, e aos que a estudam e praticam, Mekubalim, cabalistas, né? Cabalistas ou receptores nesse sentido. Então a Kabbalah, ou Cabala em português, começou sendo uma tradição recebida verbalmente e conservada reservadamente pelos iniciados, né? Os Mekubalim. Mas o misticismo hebreu é tão antigo como o próprio povo judeu. E nunca foi interrompida sua presença ativa no seio do povo, deixando impresso seu selo peculiar na existência mesma do que se chama judeidade. Sabemos que nenhum acontecimento se repete exatamente no transcurso da história, e também o misticismo revestiu diferentes formas nas diferentes épocas. Mas em todas as gerações, por mais variantes e derivações que haja registrado, as bases fundamentais do misticismo têm sido as mesmas ao longo de toda a história. Encontramos o misticismo na Bíblia, e especialmente entre os profetas Isaías, Ezequiel e Zacarias. O livro de Daniel é todo místico, e particularmente os capítulos 7 a 12. Este livro faz a ponte entre a Bíblia e os apócrifos. O Talmud contém ideias místicas que servem para cobrir o vazio entre Deus e o mundo. Nos Midrashim, ou as homilias, e nos Targumim, que são traduções comentários em aramaico de Onkelos e Jonathan, continua o misticismo através de um abundante material rico em referências e interpretações deste gênero misterioso. Essa corrente se desenvolveu logo como uma variada gama de diferenciações conforme a escola que haja seguido no transcurso do tempo. Desde a época dos Tanaítas, especialistas em Tanakh, a Bíblia antiga, seria então a Torá, com suas 3 partes, é difícil achar um só período na história no qual não se acuse a presença ou forte influência do misticismo na produção judaica. A Cabala é produto deste misticismo e, como fenômeno místico, é algo inerente ao homem que busca o divino. A Cabala é, além de sabedoria hebraica milenar, um bem espiritual inestimável da sabedoria espiritual da humanidade. Quem fala mais isso hoje em dia são os neocabalistas. Não pertence, portanto, mais ao homem judeu que ao homem místico de qualquer origem que busque a verdadeira realidade. Então, traçando uma primeira prévia dessas 3 fases. A fase chamada Mistorim, ou do misticismo judaico pré-cabala medieval, é quando se começa a interpretar o Antigo Testamento, a Torá judaica, como sendo produto de muitas coisas ocultas, misteriosas, que dependiam de uma interpretação para serem acessadas. Quando se atingiu uma certa quantidade dessas interpretações, se compilou isso e aí nasceu a Cabala medieval, estritamente judaica ainda.
Depois, vindo mais, né, do século XVII para cá, mais ou menos, se começou a misturar por exemplo, com o cristianismo, nascendo o chamado cabalismo cristão. Depois já começa a chegar, né, o cabala logo depois de Luria. E aí isso já sai do seio judaico e já vai sendo ensinado a não-judeus necessariamente. Tanto que hoje a chamada Neo-Cabala é aberta para todo mundo, independente de ser judeu ou não. Nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Aí agora nós vamos falar sobre então o que é Cabala. Uma coisa interessante que eu quero contar para vocês é uma historinha que aconteceu muitos anos atrás. Quando eu ainda morava na minha cidade natal, Santa Maria, eu era amigo de um apresentador de televisão, que também era um grande cineasta da região, já falecido amigo meu, o Sérgio de Assis Brasil, e ele entrevistava junto comigo uma pessoa lá que supostamente entendia um pouquinho de cabala e de outras coisas também. E eu me lembro que o Sérgio perguntou para ele uma coisa aparentemente sem nexo, que era assim: qual a diferença ou semelhança entre cabala e mandala? Bom, ele não soube responder sobre nenhuma das duas coisas, mas parecia especialista, né? Sobre mandala eu não me lembro o que ele disse, mas sobre cabala ele disse que eram pontos cabalísticos. Só isso é a definição de cabala dele, né, gente? Não tem nada a ver com isso. A cabala, ou como se pronuncia em hebraico, cabalá, né? Em espanhol se diz cábala, por exemplo. Em português se diz cabala, o original é cabalá, né? Tem várias formas de grafar que estão aparecendo na tela para vocês aí. Ela é um sistema religioso filosófico que investiga a natureza divina. Então, Cabala não é uma religião, ainda que ela venha do seio do judaísmo, ela não é uma religião, ela é um sistema religioso filosófico. Por ser religioso, a parte religiosa dele tem como elementos o judaísmo. Então, todos os elementos da Cabala que são religiosos são judaicos. Mas também tem o elemento filosófico, que é a parte que interessa muito, por exemplo, a Neo-Cabala hoje em dia, né? Então é natural isso. Assim como, por exemplo, no ambiente do gnosticismo, né? Se a gnose é considerada também um sistema religioso filosófico, a base religiosa da gnose é o cristianismo. A base religiosa de um outro sistema religioso filosófico, por exemplo, o sufismo, é o islamismo. Kabbalah é uma palavra de origem hebraica que significa recepção, transmissão e aí, por extensão, tradição. É a vertente mística do judaísmo, como eu disse, né? Como o sufismo é a vertente mística do islamismo, a gnose do cristianismo e assim por diante. Então, ela é uma doutrina esotérica, então no sentido de restrita, não pública, adstrita a iniciados, nesse sentido. Que então visa o quê? Conhecer a Deus, o universo e o homem, além dos diversos mundos invisíveis, a natureza dos seres angélicos e demoníacos, a árvore da vida, a alma, a vida, a morte, sendo reservada apenas então a alguns privilegiados. A Cabala, né? O Cabala já é mais aberto a todo mundo, mas o período da Cabala medieval é isso. Na verdade, essa tradição tem ecos na antiga religião dos egípcios, inclusive Giordano Bruno disse isso. Mesclas das práticas religiosas do Sinai, influências babilônicas, da época do cativeiro da Babilônia, zoroastristas, gnósticas inclusive, e a partir da Idade Média até cristãs, segundo muitos historiadores, inclusive Francis Yates, que falou sobre isso. Então, a Cabala, ao contrário do que muitos possam pensar, neste sentido, a Cabala, que é medieval, não é estritamente judaica, ela tem elementos externos, egípcios, babilônicos, cristãos, como se diz, de filosofia grega, zoroastristas e assim por diante. Ela é uma mescla de coisas mesmo. Isso a torna muito interessante, profunda mesmo. Então, a palavra Cabala, ela provém do verbo hebraico kibel, que quer dizer aceitar, receber ou tomar algo. E aí é nesse sentido que a gente traduz por tradição, né, que é aquilo que se recebe. Então ela era no início uma tradição espiritual, né, que vinha desde muito tempo atrás, como mistorim ainda, como eu falei antes, né, passada de pai para filho, né. Mas ainda não era como mistorinho uma coisa mais coordenada, ela era bem solta, cada profeta ou cada rabi, né, cada rabino, cada um ali tinha a sua forma de interpretar as suas visões e as suas leituras da Torá. E aí foi se gerando uma tradição dessas leituras, dos discípulos que foram passando por tempo, e textos eram criados a partir disso, e isso foi vindo. E quando a Cabala nasce na Idade Média, então é isso que é colocado em compilação. Vários destes textos
para darem um corpo ao que a gente chama de Cabala medieval. Então, em princípio, a Cabala versa sobre os cálculos místicos com os nomes e as letras hebraicas, que é o que nós chamamos de Cabala simbólica, por exemplo, né? Também as hierarquias de anjos e demônios e a transmigração das almas, nós chamamos isso de Cabala dogmática. E também a Sefirot, né? A árvore da vida, a própria divindade, que é o que nós chamamos de Cabala metafísica, que particularmente hoje é a minha preferida. O ensinamento tradicional da Cabala, então, é ao mesmo tempo histórico, moral e místico. Então, na verdade, o misticismo judaico, no qual a Cabala está inserida, inclusive, a gente pode enumerar 4 períodos de desenvolvimento neste misticismo. O primeiro período, então, seria de Moisés até a época talmúdica, que é cerca de 500 depois de Cristo, né? Que então seria, que alguns chamam de Cabala mosaica, mas corresponde ao período chamado Mistorim, que eu falei no início, dos mistérios, é um período difuso ainda. Um segundo período é o desenvolvimento da Cabala judaica, no século XIII, na Espanha. Depois, o terceiro período, chamado Eretz Israeli, que é após a expulsão da Espanha. E, por fim, o quarto período é a difusão popular na Europa, quando a Cabala se mesclou a doutrinas de origens cristãs, rosacruzes e até maçônicas, e nascem então conceitos como Cabala cristã, cabalismo cristão. Então, para os cabalistas cristãos, Jesus é o Messias, é isso que diferencia um cabalista cristão de um cabalista judaico. Para os cabalistas judeus, o Messias é um conceito muito mais complexo, mais profundo mistério divino, o qual não pode se resumir na figura comum de um homem de carne. Essa é a diferença entre as duas visões de Cabala. E quais são as fontes em texto, né? As fontes textuais da Cabala? Bom, elas seriam, em primeiro lugar, do ponto de vista Mistorim, Gênese, ou Sefer Bereshit, e depois o Êxodo, depois Levítico, Números, Deuteronômio, né? Que esses 5 livros também são chamados de Sefer Moshe, ou livros de Moisés, né? Como os livros cabalísticos de Moisés eram de difícil compreensão, os rabinos escreveram diversos comentários ou interpretações que vieram a se constituir no chamado Talmud, que são essas interpretações da Torá. Ele foi escrito entre 300 a.C. e 500 depois de Cristo. E ele é a base do que chamamos de Cabala judaica, mas não é o que mais interessa ao cabalista, ou Mekubal, e sim 2 outras obras de cunho mais místico que o Talmud, que surgiram, não digo se não surgiram na Idade Média, pelo menos vieram a lume na Idade Média. Não se consegue traçar uma origem muito anterior nesse sentido. Quais obras são essas? A primeira se chama Sefer Yetzirah, livro da formação ou da criação. Parece ser a primeira obra filosófica escrita em hebraico. Sua data correta e seu verdadeiro autor ainda não foram determinados. Mesmo assim, parece que o livro já era conhecido no século II depois de Cristo, embora não se tenha nenhuma edição daquela época para confirmar, né? Apesar de alguns rabinos acharem que sua composição tenha se datado entre os séculos 8 e 11 depois de Cristo, que pode ser o mais provável. A autoria de tal obra atribuída ao patriarca Abraão, então, é fantasiosa. Alguns o atribuem ao rabino Akiva, que é do século II depois de Cristo. A obra descreve, então, cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico e suas relações simbólicas com o ser humano, com o céu astronômico, dias da semana, meses do ano, signos do zodíaco. Né? Bastante material interessante, foi a base de muitos estudos meus, até para o tarô cabalístico, muito interessante mesmo. Papos estudou muito o Sefer Yetzirah. Eu fiz uma tradução cabalística há muitos anos atrás, né? Que aparecem partes dessa tradução no primeiro volume aqui do curso de Cabala. Eu fiz ainda quando eu era bem jovem, mas estudos bem profundos do Sefer Yetzirah em hebraico. Interessante é que essa obra realmente deve ser entre o século 8 e 11, porque ele possui um hebraico já misturado com coisas do grego. Existem vários greicismos, digamos assim, dentro do hebraico aramaico dessa obra, né? O Sefer Yetzirah. Muito difícil que ele fosse tão antigo como se pensaria, né? Mas é interessante, é uma obra muito interessante realmente. A outra, o Sefer Yetzirah é bem curtinho, né? A outra, que é o Sefer HaZohar, ou Livro do Esplendor, ou simplesmente Zohar, né? Já é uma obra muito maior e não é de maneira alguma uma obra unificada, totalmente coesa ou sem contradições, né? Porque ela é muito grande. Na verdade, apresenta por vezes contraditórias forças do movimento cabalístico. Tem contradições, vários grupos diferentes que estão misturados no texto ali, né? E que foi compilado, né?
Segundo muitos, teria sido escrita, ou mais provável, apenas compilada por volta de 1286 pelo cabalista espanhol Moses de León, que faleceu em 1305. Aí nasce a Cabala medieval. Então, não pode ser descartado. Eu, particularmente, acho que Moses de León realmente compilou coisas que ele pegou de vários lugares do mundo judaico, deu a sua tônica para aquilo, né? Deu uma amarrada naquilo tudo, para parecer coeso, né? Como se fez em muitos trechos do Antigo Testamento no passado. E aí nasceu o Sefer HaZohar. Ele não é uma obra unânime, não é uma obra coesa e não é de nenhuma inspiração divina. Foi produto de um ser humano, ou mais de um talvez, né? O que obviamente não a destitui de valor, com certeza. Ela trata de assuntos relativos ao gênese mosaico, à morte, ao espírito, a sefirotes, ao sábado, ao destino da alma, à árvore da vida e ao significado oculto da Torá, ou a lei judaica. A pesquisadora Frances Yates, no livro Giordano Bruno e a Tradição Hermética, já havia falado das influências gnósticas dentro da Cabala medieval. E o gnosticismo tem origem cristã, como nós sabemos. Tanto que ele dizia que a gnose é dividida em dois tipos, gnose pessimista e gnose otimista, e que a Cabala seria gnose otimista. O que ela quer dizer com isso nesse livro, né? Para a gnose pessimista, que é um tipo de grupo de gnósticos, o mundo material, fortemente impregnado da influência dos astros, é mal por si mesmo. É preciso escapar a ele levando uma vida ascética, reclusa, e evitando tanto quanto possível o contato com a matéria, até que a alma iluminada se eleve através das esferas, dos planetas, livrando-se das suas más influências até atingir o mundo divino, seu verdadeiro lar. Essa é a gnose pessimista. Para a gnose otimista, toda a matéria é impregnada do que é divino. A Terra é viva, move-se com vida divina, as estrelas são imensos animais vivos, o Sol brilha com poder divino e não há parte da natureza que não seja boa, pois tudo pertence ao Criador. Então, gnose ou hermetismo também, cabala e alta magia são ciências ocultas que dependem umas das outras, né? O gnóstico pessimista precisa conhecer as palavras cabalísticas e as senhas mágicas para poder livrar-se do poder maléfico dos astros em sua ascensão através das esferas. E o gnóstico otimista não teme atrair pelos mesmos métodos essas forças do universo que ele acredita serem boas. Então, nesse sentido, a cabala, a princípio, é gnose otimista. Então, segundo Giordano Bruno, ele que foi queimado na fogueira da Inquisição em 1600, a cabala dos judeus tem origem egípcia. Ele dizia que devemos buscar no Egito as chaves dessa ciência e que os hieróglifos eram o meio usado pelos egípcios para capturar com habilidade maravilhosa a linguagem dos deuses. Na época de Bruno, obviamente, os hieróglifos ainda não haviam sido decifrados, né? Muitos não acreditavam que eles fossem uma linguagem, eles achavam que era um simbolismo esotérico e não a língua dos egípcios. Isso é um detalhe bem importante de corrigir. Ele acreditava que a ideia cabalística dos inumeráveis nomes de Deus era uma concepção essencialmente egípcia. Bom, costuma-se colocar a cabala no campo da filosofia religiosa, como eu falei, né? Mas, diferentemente da filosofia que é teórica e cuja exposição segue só o raciocínio, a cabala implica um sentimento e sua área se encontra intimamente vinculada ao coração dos que abraçam essa disciplina. A cabala chega à profundidade psicológica daqueles que a professam e une intuitivamente ao homem em comunicação com Deus. Essa comunhão cabalística se professa de modo completamente distinto do ensinado pela teologia não hebraica. Não tem nada a ver com as formas místicas tratadas pelos psicólogos, por exemplo. Não tem nenhuma relação com o tipo que oferece, por exemplo, o Eckhart, que é especulativo visual, e se diferencia essencialmente do que exibem a mística cristã ou hindu. Com efeito, será mais correto falar de misticismo, ou seja, de vida cabalística judaica, que de mística ou teologia mística, que não é mais que uma atitude especulativa mental. A cabala busca a perfeição da alma pelo exercício das virtudes morais, que é o único modo de fazê-la. Então ela tem um aspecto aplicável, prático também, que já vamos falar. Religião e misticismo judeus não são disciplinas divorciadas, por mais que tenham pontos não comuns. Enquanto religião significa culto codificado, comum a todos os crentes com o serviço de ofícios públicos, o cabalismo é a poesia medular da religião, reservada aos homens sensíveis ao mistério divino. O propósito do misticismo, em íntima instância, é conseguir que o homem venha a aderir-se, a apegar-se a Deus, a integrar-se e consubstanciar-se com ele.
O misticismo deve ser enfocado a partir de duas fases, uma teórica e outra aplicada. A teórica é uma expressão abstrata, produto do pensamento místico, legado por gerações ancestrais. E é isso que o Zohar, por exemplo, consignou ali por escrito no século XIII. A aplicada é a que se ocupa de assuntos concretos por cujo meio resulta possível ao homem conectar-se com Deus e unir-se a Ele até sentir-se participando dele. O valor das letras do alfabeto hebraico e a prática de realizar combinações com elas de suas equivalências numéricas, a formação de siglas, sigilos, acrósticos, se enraizam profundamente na operativa do misticismo, que é a parte aplicada também. Por exemplo, a utilização esotérica dos chamados Shemot, ou os nomes divinos, para a obtenção de efeitos maravilhosos, com o emprego de fórmulas secretas, práticas ascéticas e entregas ao êxtase, são parte da técnica do misticismo. A paixão na fé e o fervor na oração podem causar no privilegiado cabalista um recolhimento até o grau de arrebatamento da realidade, que é um estado alterado ou ampliado de consciência, que é numa definição mais moderna, seria isso, que o faz sentir-se iluminado de visões sobrenaturais e capacitado a produzir coisas ou estados estranhos. A mística se desnivelou em certa medida no campo de tarefas do tipo ocultista que apareceram como resultado de influências estrangeiras. Entre essas desvirtuações, praticada com certo exagero, segundo os cabalistas dizem, estão a adivinhação de sonhos, a neutralização de espíritos demoníacos, os augúrios astrológicos e predições, etc., que tratava-se de conseguir, mediante o manejo de amuletos, exercícios de necromancia, que é a adivinhação pelos espíritos dos mortos, invocados em rituais específicos para esse fim, revelações de abracadabras e outras artes milagreiras. Então seria uma magia mais baixa nesse sentido. Então, o importante aqui é saber separar essas superstições da chamada alta magia, da cabala mais profunda, na verdade. Inclusive, sobre esses aspectos, de certa forma, eu falei no vídeo Anjos e Demônios, que foi um episódio aqui da playlist Ciência Espiritual, em que eu falei do meu livro Deuses e Demônios, que foi o meu livro sobre anjos. Então, eu recomendo para vocês lá, como complemento a isso que eu estou falando aqui. Por fim, chegamos à Neocabala, que talvez para vocês sim seja um termo bastante novo, Vocês estão acostumados com a ideia de Cabala, mas não de Neocabala. O que é isso, Mistorim provavelmente também não tenham ouvido. Mas vamos lá, como é que chegamos a esta Neocabala? Talvez tudo tenha começado com Luria, Rabi Yitzhak Luria, que viveu entre 1534 e 1572, portanto, século já XVI. Chamado o Ari, que quer dizer leão em hebraico, renovou a Cabala Ashkenazi. Ashkenazi é uma etnia judaica, os judeus que viviam na Alemanha, nos países eslavos, Essa etnia, que é diferente da etnia Sfaradi ou Sefardita, que vivia na Itália, na Espanha, Portugal, no sul da Europa, tem uma outra tradição, uma outra forma de ver as coisas. Mas Luria corresponderia à Cabala Ashkenazi e Moses de Leon provavelmente essa Cabala medieval que tem mais a ver com os sefarditas. Então, ele acreditava na Cabala com uma simplicidade natural. Em tudo via um processo de Gilgul, isso é, de reencarnação de almas que reaparecem em outra geração à procura de lograr o que se chama Olam HaTikun, isso é, o ciclo de realização ou o mundo de aperfeiçoamento. Ele acreditava, por exemplo, que o profeta Elias havia reencarnado como Rabi Akiva, que é o autor, então, suposto do Sefer Yetzirah. Essa migração de almas, também chamada por uns de uma metempsicose, depois da purificação, reconhece no sistema luriano, ademais, outro tipo de Gilgul, que ele chama de Ibur, que serve para apressar o processo. Consiste o que é esse Ibur? Que, já nascida a pessoa, lhe ingressa outra alma mais. É um caso de impregnação de almas, como se fala. De forma que funcionam duas ou mais repetidas para espiar determinada infração ética cometida em uma encarnação anterior. É algo incrivelmente estranho para nós isso, Mediante esses processos de correção se conseguirá, na visão de Luria, a vinda do Messias, que não tem possibilidades de vigência enquanto não se separe o santo do profano e se resgatem as Nitzotzot Kedoshot, ou centelhas sagradas, de seu envoltório.
A cessação do anarquismo e o reinado de Deus se procurará, segundo estes ensinamentos, mediante a renúncia aos caprichos materiais, praticando-se uma vida ascética e cultivando o bem. Então, para a Luria, a reencarnação, chamada por esse mais tecnicamente de Gilgul HaNeshamot, é uma necessidade, pois a redenção pode necessitar de muito tempo para ser alcançada. A reencarnação era a crença popular entre os judeus durante a época de Luria e depois durante o Hassidismo do Baal Shem Tov no século XVIII. Ela foi aceita por grandes rabinos como Isaac Luria, Haim Vital, Shem Tov, Bahia de Nasher e Nachmanides. Então não é incomum nessa forma da Cabala de Luria para cá a crença em reencarnação. Gente. No século XVI se difundiu o cabalismo aplicado luriano na Polônia, que superou o misticismo completamente filosófico sefardita, do qual falei há pouco, através do trabalho de Rabbi Israel Tzrok. Em finais do século XVII, se reuniram sob o nome de Hebrat Hassidim, Companhia de Piedosos, muitos judeus que, mediante práticas ascéticas, acreditavam poder adiantar a vinda do Messias. Rabbi Yehuda Hassid encabeçou este grupo, que acabou fracassando. São conhecidos comumente como judeus piedosos ou judeus hassídicos. O objetivo dos partidários dessa corrente era introduzir-se no Pardes, pomar, parque, jardim ou laranjal, erroneamente traduzido por paraíso, o pomar do saber, guiados pelo modelo que é a figura de Rabbi Akiva, o suposto autor do Sefer Yetzirah segundo a tradição cabalística. O misticismo conseguiu, através do hassidismo, passar por um processo de filtração que o tornou popular, eliminando a apreensão e o enclausuramento. Fundou tudo sobre o amor e a solidariedade do homem para com Deus e com os semelhantes. Essa categoria de amor a Deus caracteriza o misticismo judeu. Busca elevação ética e pureza no proceder do homem. Os cabalistas não são religiosos e enclaustrados em monastérios, somente dedicados a seu Deus. Os cabalistas são homens, e também mulheres atualmente, obrigados pelos preceitos e a justiça que convivem na sociedade e sentem a preocupação de ativar a pronta liberação messiânica do gênero humano, ungidos por íntima vocação para o bem. Então, nesse ambiente racídico, ashkenazi, mais toda aquela digamos, a contribuição vinda de Isaac de Luria, nasceu a Neo-Cabala. Nesse ponto ainda é interessante falar de um conceito muito comum em Neo-Cabala, que é o conceito de Merkavá, ou como alguns dizem em aramaico, Merkaba. Termo bíblico comum que significa simplesmente carro, veículo de duas rodas. Contudo, no Zohar passou a designar o carro divino. Na Neo-Cabala de James Hurtak, por exemplo, designa mesmo um corpo de luz, um veículo pelo qual ascendemos aos reinos divinos, algo como naves ou veículos extrafísicos para acessar níveis espirituais muito sutis. No final, vou falar da estranheza que é essa Neo-Cabala de Hurtak e pontos interessantes possa ter. Então, Merkavá, ou Merkavá, é uma tradição mística da Cabala que retrata então o chamado Merkavá, ou trono, ou carro de Deus, que podia subir ou descer através de diferentes câmaras ou palácios celestiais conhecidos como Hekhalot. O último deles revelava a glória divina de Deus. Bom, durante o período do Segundo Templo, a visão de Ezequiel foi interpretada como um voo místico para o céu, e os místicos cabalistas desenvolveram uma técnica para usar o símbolo do Merkavá como ponto focal da meditação. O místico faria uma viagem interior para os 7 palácios e usaria os nomes mágicos secretos para garantir uma passagem segura por cada um deles. Até bem recentemente, esses procedimentos e fórmulas místicas só eram conhecidos pelos estudiosos da Cabala. Contudo, os textos relevantes do Hekhalot Maior, o principal trabalho dos místicos do Merkavá, foram publicados em inglês no importante livro intitulado Meditation and Kabbalah, de 1982, da autoria de Aryeh Kaplan. O aspecto teosófico da Cabala em si se desenvolveu através de duas formas históricas. A Cabala medieval clássica ou zoárica, que vai de cerca de 1175, 1492 até 1570, e a chamada Cabala luriânica, que é de 1569 até agora.
e que assimilou a Cabala medieval em seu sistema mais amplo e se tornou a base da Cabala judaica moderna. Depois de Luria, duas novas formas místicas popularizaram a Cabala no judaísmo, que são os movimentos sabatianos antinomianos heréticos, que é de 1666, século XVIII, e o judaísmo racídico, 1734 até hoje. Então, no judaísmo contemporâneo, as únicas formas principais de misticismo judaico seguidas são a Cabala luriânica esotérica e seus comentários posteriores, a variedade de escolas no judaísmo racídico e o neo-racidismo, incorporando a neo-cabala em denominações judaicas não ortodoxas. O aspecto não ortodoxo faz parte do conceito de neo-cabala. Né? Então, a neo-cabala, que vem a partir então do neo-racidismo, né? É um ensinamento espiritual adaptado de denominações judaicas não ortodoxas da teologia cabalística e racídica às interpretações e pensamento modernista, inclusive a ciência e a psicologia moderna. Né? Aí temos, por exemplo, no início do século XX, o neo-racidismo existencial de Martin Buber. No período pós-guerra e contemporâneo temos Abraham Joshua Heschel, judaísmo agádico neotradicional, Zalman Schachter Salome, renovação judaica, Arthur Green, teólogo e acadêmico, Lawrence Kushner, neocabala reformada. E na influência sobre a filosofia judaica moderna e pós-moderna temos o existencialismo judaico e a filosofia judaica pós-moderna. Né? E entre os estudos acadêmicos independentes temos a nova cabala de Sanford Robb. E aí, já para mostrar para vocês algo bem interessante aqui para a gente poder encerrar nosso vídeo, tem um site que eu vou deixar linkado para vocês chamado newkabbalah.com, novacabala.com, que é exatamente sobre Nova Cabala ou Neo Cabala. Em inglês eles chamam de New Kabbalah, Nova Cabala ou Neo Cabala. E ele tem umas coisas bem interessantes sobre isso que eu vou ler para vocês aqui. Né? Aliás, está tudo em inglês, gente. Eu traduzi isso que eu vou ler para vocês aqui, então, para facilitar. Ali se diz o seguinte nos textos de divulgação desse site. A nova Cabala, ou Neo-Cabala, é uma filosofia e teologia judaica baseada na união entre o misticismo judaico tradicional, do qual vem a Cabala medieval, né? E o pensamento racional moderno. É essa mescla que produz Neo-Cabala. Enraizada nos mitos visionários do rabino Isaac Luria, né? E interpretada por pensadores modernos e pós-modernos como Freud, Jung, Hegel, Wittgenstein, Derrida, a nova Cabala busca descobrir e desenvolver ainda mais o significado filosófico e psicológico dos símbolos e ideias cabalísticos. Essa é a função. Além disso, a nova Cabala é enriquecida por estudos comparativos e diálogos entre o misticismo judaico e outras tradições religiosas e filosóficas, incluindo o hinduísmo, o budismo, o platonismo, o gnosticismo. A nova Cabala nasce da convicção de que o sistema teosófico de Luria e seus seguidores promove uma economia aberta de pensamento, diálogo e crítica, e ao mesmo tempo que fornece um relato abrangente do mundo e do papel da humanidade nele, que é intelectualmente moral e espiritualmente vital para nós atualmente. Então, a nova Cabala busca construir sobre a recente explosão na bolsa de estudos da Cabala contemporânea, formulando uma abordagem cabalística para a filosofia, teologia e psicologia. A nova Cabala, então, é aberta, multiperspectiva e pluralista, e embora esteja firmemente enraizado no judaísmo, do aspecto religioso que eu falei antes, né, busca o diálogo, a participação e a crítica construtiva de pessoas de todas as origens e disciplinas. E aí esse site ainda nos apresenta 19 ideias da Neo-Cabala que são muito interessantes para estudo. 19 noções que falam um pouco também das crenças que se tem em Neo-Cabala e da sua relação com o pensamento moderno. Eu vou ler, claro, não vou poder explicar muito, né, pelo tempo exíguo aqui, quais são essas 19 ideias que estão lá no site newkabbalah.com, lá em inglês. 1. O mundo é semelhante a um texto e ambos os textos e o mundo estão sujeitos a um número indefinido, se não infinito, de interpretações. Essa é uma base bem interessante porque ela abre a possibilidade da discussão, do debate, da interpretação. Né? 2. Deus como o infinito, En Sof, é identificado não com qualquer característica, sistema ou ponto de vista particular, mas sim com a sempre crescente totalidade de interpretação, diálogo e investigação.
3. Há uma coincidência e complementaridade de ideias contrárias, opostas e até contraditórias em teologia, filosofia e psicologia, e uma necessidade de pensar bilinearmente a partir de pontos de partida opostos ao mesmo tempo. 3. Ein Sof, o absoluto, o infinito dos cabalistas, é paradoxalmente completamente incognoscível, inefável e indizível e aquele sobre o qual tudo é dito. 5. Existem vários meios pelos quais a humanidade atinge um conhecimento indireto ou consciência do Deus infinito. 6. A Cabala, embora não seja filosofia per se, sugere um programa filosófico no qual buscamos compreender a interdependência de argumentos e posições filosóficas aparentemente opostas. 7. O cosmos, como o conhecemos, é o resultado de uma contração, ocultação ou negação da realidade única e abrangente. E isso é muito parecido com o não-dualismo budista do Dzogchen e de outras práticas chamadas não-dualistas, esse conceito aqui. Tem um rabino americano chamado Jay Michelson, que também é um cabalista não-dualista e, portanto, um neo-cabalista que fala coisas semelhantes. E eu, no meu blog, stackblog.blogspot.com, traduzi vários artigos desse rabino que ele me autorizou a traduzi-lo para a língua portuguesa. Então, se vocês forem no meu blog lá, vocês vão achar os artigos do rabino Jay Michelson, que são mais ou menos nessa linha aqui. 8. Uma implicação da natureza dual ou ilusão, realidade do Tzimtzum é que os cabalistas colocaram tanto um valor supremo na diferença em todos os aspectos do mundo finito, enquanto ao mesmo tempo reconhecem e procuram estabelecer uma unidade com o divino que supera o exílio resultante da ocultação de Ein Sof, o absoluto. No fim, os cabalistas buscam uma unidade que abrange e ainda preserva a diferença. 9. O mundo é essencialmente um mundo de significado e valores, em vez de matéria e coisas. 10. Todo o sistema cabalístico de pensamento, começando com Ein Sof, que é o infinito, e avançando Ein, o nada, Tzimtzum, que eu falei agora há pouco, que é contração, ocultação, Sefirot, que são arquétipos, Shevirah, ruptura, e Tikkun é uma cartografia de valores, um catálogo, um roteiro para o significado e o valor da vida e do mundo. 11. Os valores de desconstrução e reconstrução em uma revisão contínua de nossos conceitos de Deus, self e mundo. Isso é o que a Cabala é. 12. A multiplicidade de mundos experienciais. E aí até a ideia de universos paralelos, mundos paralelos, não são desconsideradas aqui dentro da Neo-Cabala. Questões de multidimensões. E que parece que James Hurtak, na sua Neo-Cabala extraterrestre, lá, ufológica, usa bastante isso. 13. A necessidade de redenção mundial. 14. A redenção consiste em destacar e cumprir os valores, ou despertar as centelhas da divindade, que são inerentes a todas as coisas. 15. A humanidade é o veículo da conclusão de Deus e do mundo. 16. O divino como equivalente ao processo criativo. Uma coisa é equivalente à outra aqui, 17. Em filosofia e teologia devemos produzir um sistema que não seja um sistema. 18. Ele chama de contra o método e dá uma explicação que eu vou ler inteira aqui. Há muito nos textos cabalísticos que ultrapassa os limites do sentido e parece ao leitor moderno como um absurdo mitológico. No entanto, uma visão cabalística sugere que a investigação teológica, filosófica e psicológica nem sempre pode proceder de acordo com um plano ou método prescrito governado por regras estritas de sentido e racionalidade. Na verdade, é discutível que o objetivo dessas buscas não é demarcar claramente a fronteira entre o sentido e o absurdo, mas sim ultrapassar os limites do sentido, violando as chamadas regras do discurso significativo através da criação de novas metáforas e formas de expressão, abrindo assim novos horizontes de experiência. O propósito da investigação e criatividade cabalística não é chegar ao conhecimento final, mas sim expandir as possibilidades experienciais e interpretativas. Isso é muito importante. E a última, 19, as produções simbólicas espontâneas da psique humana no mito, na arte, na poesia e na literatura fornecem a matéria-prima para satisfazer nossos anseios filosóficos e teológicos, e a aplicação do pensamento crítico às produções simbólicas do inconsciente
é um método tão viável na filosofia e teologia como é na psicologia. Vejam que interessante essa visão da Neo-Kabbalah. Mas como eu falava, existe também a Neo-Kabbalah de James Hurtak, que é o fundador da Academia para a Ciência Futura, e o pessoal que é mais ligado ao esoterismo, à ufologia mística, gosta muito desse assunto, né, desse tema. Ele estaria sim classificado como Neo-Kabbalah, mas mesmo dentro da Neo-Kabbalah como algo assim muito estranho no meio da Neo-Kabbalah, porque ele inclui ufologia, extraterrestres, transforma a Merkabah ou Merkavah em naves, praticamente naves psíquicas ou coisas assim. E isso não é, obviamente, um senso comum entre os neocabalistas, até a grande maioria não aceita isso. Porém, eu não posso dizer que é destituído de valor, obviamente, todo conhecimento tem a sua utilidade e tem coisas ali muito interessantes nas obras do Hurtak, né? A mais conhecida, que é o livro do conhecimento, As Chaves de Enoch, né? Para quem tiver a oportunidade de ler, realmente é interessante, tem muitos conhecimentos cabalísticos ali, embora não explicados. Esse é um outro ponto, é uma obra difícil de se entender para quem nunca estudou Cabala, esse é um ponto importante. Por isso, até para facilitar, né, a vida de vocês, é que eu escrevi esses primeiros 2 volumes do curso de Cabala, com introdução então ao hebraico e até um pouco de aramaico, para que vocês tenham algumas dessas noções que são necessárias para entender a Cabala, independente dos 3 momentos que eu falei, o momento misturim, o da Cabala medieval mesmo, e esse da Neo-Cabala, que é como ela está hoje. Praticamente tudo que se ensina em Cabala hoje em dia já é Neo-Cabala. Não é mais nem Cabala medieval, muito menos misturim. É Neo-Cabala, não tenho dúvida disso. E se vocês quiserem conhecer então um pouco mais, vocês podem pedir para o meu e-mail paystack@gmail.com o volume 1 e o volume 2 do curso de Cabala com noções de hebraico e aramaico. São obras bastante extensas, tem a parte de ensino das letras, um pouco da gramática, tem exercícios que vocês podem fazer nos livros também, tem vocabulários, tem uma seção com uma análise numerológica, né, uma análise cabalística dos números e das palavras hebraicas relativas àqueles números que estão relacionados a esses números. Bom para quem é numerólogo, né, esse tipo de coisa que está nesses 2 volumes. É um trabalho que eu demorei muito tempo para fazer, inclusive, pegando praticamente todas as palavras que aparecem na Torá hebraica, definindo por seus valores numéricos e fazendo esse estudo que está ali nesses 2 volumes. Foi um trabalho bastante cansativo. A gente demorou 6 meses para somar tudo isso. Foi muito difícil, sem computador, só para vocês terem uma ideia, né? Então, quem tiver interesse, está à disposição. Só falta mais um vídeo para que eu termine todos os vídeos sobre os meus livros. Que vai ser um vídeo sobre o curso de sânscrito, também com noções da filosofia indiana. Esse também vai ser bem interessante. Aí nós encerramos os vídeos sobre os meus 9 livros. Se vocês gostaram, então curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e o canal para que mais pessoas tenham acesso a esse material, né? Agora já estamos numa nova fase no nosso trabalho aqui, né? Como vocês já devem perceber, algumas mudanças na forma como o canal está agora, como parceiro do YouTube, as coisas mudam um pouquinho, né? E se gostaram, então, estejam aqui. Na próxima semana trarei mais um vídeo bem interessante para vocês. Até lá, então.